a mais uma aula de História comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do 6º ano B de História. Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais essa videoaula. Espero que vocês todos estejam bem, vamos lá. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje será dividida em duas partes, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nativos do Brasil, né? Os indígenas, né? Os povos originários que já estavam presentes aqui no nosso país antes da chegada dos colonizadores europeus, né? Os portugueses. Bem, os primeiros habitantes aqui do nosso país, né? Eram os indígenas. A estimativa é que já houvesse, né, cerca de 5 milhões de indígenas, 5, 6 milhões de indígenas espalhados pelo território do que forma hoje nosso país, né, pessoal? E que com a chegada dos portugueses ao Brasil, esse número foi diminuindo consideravelmente, né? Hoje há aproximadamente apenas de 900 mil índios espalhados pelo nosso país, ou seja, houve uma redução aí de 5 milhões, né? Do lado de 1.500 para hoje 900 mil, cerca de 900 mil índios apenas. Vamos ver alguns motivos para que tenha havido essa redução no número dos índios, né? Quando os portugueses chegaram ao nosso país, encontraram a população que habitava no litoral, né? Principalmente no litoral. Os índios que Cabral, né? Que foi que foi o primeiro que chegou, o primeiro português que chegou lá na Bahia, pertencia ao grupo linguístico Tupi. No primeiro momento, os contatos entre os índios e os brancos, né, os portugueses, foram razoavelmente cordiais, né, amigáveis, e, até certo ponto, e marcados pelo escambo. E o que é isso, professor? O escambo é a troca de mercadorias, sem que haja um envolvimento de dinheiro, né? Eles trocavam mercadorias. Os índios davam os produtos naturais ou produtos que eles confeccionavam, e os portugueses davam os deles, né, que os índios não conheciam. Era uma troca de produtos, sem haver uma moeda, como a gente faz hoje em dia, né? A gente comercializa. Ou seja, a gente vai comprar um produto, a gente compra uma roupa e dá o dinheiro, né, ao vendedor. E nesse tempo não. Aqui era o escambo. É uma relação que não é comercial, é uma relação de troca de produtos, né? Você dá um produto e recebe outro em troca, sem necessariamente haver dinheiro. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Ou seja, os índios derrubavam, né, ajudavam os europeus, os portugueses, a derrubar o pau-brasil e preparar a madeira, né, faziam algumas atividades e recebiam em troca roupas, colares, espelhos, facas, serras, machados, etc. Né? Quando o português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo, né, aí a situação mudou, né? Os índios não aceitaram isso aí, ó, porque eles iam ser transformados em escravos, né, trabalhar no campo, né, plantando, colhendo, etc. E eles seriam segregados, né, nos engenhos, iam ficar presos, apenas trabalhando como escravos para os portugueses. Eles não aceitavam isso, né? Ficar privado, né, sem poder caçar, pescar e fazer as atividades que eles gostavam. E aí iniciou-se então uma guerra entre os brancos e os índios, né? Os portugueses e os índios. Vamos seguir a nossa aula. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo, né? Devido a essa guerra que houve entre os índios e os brancos, os portugueses, né? Os índios, os povos originários do nosso país que já estavam aqui, foram perdendo progressivamente suas terras e também foram morrendo, né, aos poucos. A capitania de São Vicente, na época, e hoje é onde se encontra o estado de São Paulo, né, nos séculos XVI e XVII, foi o maior exemplo disso. De lá partiram as bandeiras, né, que são chamadas os bandeirantes, as bandeiras de caça ao índio,
que promovia verdadeiras guerras e extermínio da população indígena, né? Eles partiam em perseguição aos índios, como vocês podem ver nessa imagem aqui, os bandeirantes, em guerra com os índios, né? Para tentar capturar essa população e fazer eles escravos. Como eles não conseguiam, os índios não queriam ser escravos, então eles assassinavam, né, os índios. Como era a sociedade indígena dos indígenas aqui do nosso país para o sul? Ele vivia em regime de comunidade primitiva, né, onde prevalecia a produção comunitária, tudo que era produzido ou coletado da natureza era compartilhado, né, pelas aldeias. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, né, homem e mulher, cada um tinha sua tarefa específica. As mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e cozinhavam, e plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará. O cará, para quem não conhece, outras pessoas chamam de inhame. Apesar de haver uma diferença, o cará é diferente do inhame, mas algumas pessoas chamam cará de inhame e inhame de cará. Batata doce, abóbora, né, girimum e tabaco. Os homens caçavam, pescavam, construíam tábuas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura, né, para a agricultura. A alimentação obtida era através da caça, da pesca, da coleta, né? E na lavoura era dividida entre todos os membros da comunidade. Os índios moravam em ocas, que vocês já devem ter visto imagens na internet de ocas. Essa daqui não dá pra, nessa imagem não pegou uma oca bonitinha, mas vocês podem pesquisar aí na internet como é uma oca, se vocês não conhecem. Dormiam em redes e esteiras, as redes que a gente usa hoje em casa, né? É uma herança dos índios. As esteiras também. As ocas eram construídas de sapê ou de palmeira. Eram distribuídas em volta de um grande círculo onde os índios faziam suas refeições e suas cerimônias religiosas. Bem, o conjunto de ocas formava a aldeia ou taba, né? Várias ocas, como se fossem várias casas hoje, né? Formavam uma comunidade, ou seja, uma aldeia. Várias ocas, várias casas dos índios formavam uma aldeia, ou também chamavam-se de taba. Várias tabas formavam uma tribo e um conjunto de tribos formavam uma nação. Os índios adoravam vários deuses, é uma característica comum, né? Como a gente viu também entre os maias, incas e os astecas. Os índios daqui do nosso país, né? Eles também adoravam vários deuses. Admitiam uma trindade superior composta por Guaraci, que era o Sol, esse deus aqui, ó, Deus Sol, Jaci, a Lua, essa daqui, e Perudá ou Rodá, que é o deus do amor, que eu não coloquei a imagem aqui, mas vocês podem pesquisar também. O chefe religioso da aldeia era o pajé, que possuía poderes mágicos, né? Uma característica, mais uma vez, uma característica semelhante aos outros povos que a gente estudou, pessoal. Eles adoravam o quê? As forças da natureza, né? Deuses ligados às forças da natureza, quando vento, relâmpago, chuva, sol, trovão, e tinham medo dos maus espíritos, né? O casamento era monogâmico, embora os chefes tivessem tantas esposas quanto pudessem sustentar, pois o número de esposas era fator de prestígio em certas tribos, né? Se ele pudesse sustentar, ele poderia ter mais esposas, como acontece hoje em alguns casos, em algumas religiões, atualmente, né? Quando um jovem desejava casar, né? Aqui uma curiosidade, né? Duas curiosidades nesses dois pontos abaixo. Quando o jovem desejava casar com uma moça de outro grupo, trabalhava para seu futuro sogro por algum tempo, né? Veja aí uma característica diferente da nossa hoje em dia, né? O pretendente da moça de outra tribo, que não a dele, né? Tinha que trabalhar um tempo de graça para o seu sogro, né? Para ver se ele era trabalhador, se valia a pena ele deixar a filha dele casar com aquele rapaz, né? Para os carajás, era considerado apto para o casamento o jovem que carregasse um tronco de madeira pesadíssimo, e entre os curinas, os noivos tinham que suportar uma surra de chicote. Ou seja, umas duas características aí para você provar sua masculinidade, né? Provar que você era forte, que ia conseguir trabalhar,
etc. Bem, pessoal, uma característica incomum para nós hoje, né, mas que para os índios daquela época era comum, é a antropofagia, né, que é o hábito, né, de comer carne humana, de seres humanos, né. Então, a antropofagia entre os índios não era provocada pela ausência de alimentos, né, porque eles não tinham alimentos, né, não conseguiam alimentos na natureza que eles faziam isso. Não. Eles comiam, né, o pedaço dos seus semelhantes, de outros seres humanos, outros índios, por dois principais motivos: a vingança e o culto aos antepassados. Em algumas tribos devoravam também os próprios membros da tribo que faleciam de morte natural. Acreditavam que desta forma assimilavam as virtudes do parente falecido. Ou seja, eles acreditavam que eles comendo as partes, né, da outra pessoa da tribo, eles adquiriam seu conhecimento, né, sua força, seu poder, etc. Era a crença deles, né, pessoal? Por isso que eles faziam isso. Não era por motivo de falta de alimento, como eu comentei anteriormente. E sim era a cultura deles, né? Eles acreditavam que isso era bom, poderia ser bom, né? Tanto eles praticavam por vingança como culto aos antepassados, ou seja, para tentar adquirir seu conhecimento e sua força, tá bem? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre as nações indígenas que existiam no território que hoje forma o nosso país, né? Algumas delas. Desde o período colonial, lá quando os portugueses chegaram, né, para colonizar o nosso país, houve um interesse em conhecer os indígenas, né? Como é que eles estavam espalhados, quantos existiam, né? A fim de torná-los aliados contra invasões de outros europeus, que não os portugueses, né? Os portugueses então tentaram aí fazer uma classificação, né, para poder conhecer melhor os índios e torná-los aliados dos portugueses, né, para combater, caso fosse necessário, outros povos europeus que fossem desconhecidos dos indígenas, né, naquele momento, como os franceses, os holandeses, os espanhóis, né? Então, se os portugueses pensaram que se eles conseguissem a amizade dos indígenas, de vários grupos indígenas, os indígenas poderiam ajudá-los no combate, né, aos outros europeus, como os franceses, holandeses, espanhóis, e que eles não, dessa maneira eles não conseguiriam conquistar o território brasileiro, apenas os portugueses, né? Então, assim, a primeira classificação para entender os indígenas foi reuni-los em grupos linguísticos ou grandes nações, da quais se destacaram alguns, como vocês podem ver aqui nesse mapa, ó, que estavam espalhados pelo nosso território. O Tupi, né, Tupi-Guarani, o G, Aruac, Caribe, né, são alguns dos povos que estavam espalhados pelo nosso país, mas existiam outros também, ó. Vocês podem ver aqui na legenda que estavam espalhados pelo nosso país. Tá ok, pessoal? Bem, os indígenas, como eu falei anteriormente, citei o exemplo da rede, da esteira, eles deixaram uma herança cultural para o nosso país, né, para a nossa formação cultural, né, do que somos hoje. Algumas coisas vieram também dos índios, pessoal. Né? Aí nós temos vários costumes, ó, como eu falei lá, né? O uso da rede para dormir, a esteira também, que muita gente usa esteira para dormir, também veio dos índios esse costume. A utilização do milho, né, para fazer comida, que a gente tem esse costume, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos. O emprego de várias ervas medicinais, que é costume também da gente tomar vários chás, né, medicinais para curar ou ficar bom de alguma doença. As técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó, como a gente está vendo aqui, ó, um índio construindo, né, uma canoa aí para eles transportar aí, né, pelos rios ou pelos mares, né, pelo mar. É uma prática que foi
adquirida, né, dos indígenas. E muita gente hoje que não é índio ainda faz esse tipo de embarcação, né, para se locomover. O uso de queimada nas roças antes de fazer novo plantio. Né. A língua portuguesa falada em nosso país possui uma infinidade de palavras de origem indígena. Né. A nossa língua, o brasileiro falado, o português falado aqui no Brasil, ele difere em algumas coisas do português falado lá na Europa, em Portugal, né? A gente tem aqui palavras como vocês podem ver aqui: Iara, Jaci, Itu, Itapetininga, Ayanguera, Tapioca, Beiju, Pamonha, Gamela, Puçá, Arapuca, né? E muitas outras palavras. São apenas algumas palavras aí que a gente pode ver que a gente teve e tem, né, a influência dos indígenas para utilizá-las. Os índios contribuíram aqui, ó, né, afinal de tudo, aí os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro. Na sociedade colonial, por exemplo, a união entre índios e brancos, né, entre índios e portugueses, a princípio ilegítima, né, não era aceita pelos brancos, ganhou o nome de mameluco, ou caboclo. Por sua vez, da união entre índios e negros, que ocorreu em menor grau, né, chamou-se cafuza ou caburé. Então foram algumas heranças culturais indígenas que a gente pode ver aí que ainda existe atualmente, né? Que conseguiram se manter até hoje. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. A atividade segue naquele mesmo esqueminha. Vou mandar o link para vocês no grupo e também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu, pessoal.